Atos 3, do 1 ao 8. Um livro muito significativo para quem pensa e está disposto a construir utopias, porque é um momento onde os discípulos de Jesus já não têm mais ele e precisam começar a achar utopias. E quando eu digo achar, é criar, inventar, construir algo que dê sentido à vida e que traga à memória aquilo que pode dar esperança, que é o próprio Cristo. Eu leio na tradução a mensagem, então talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua. O texto diz assim: certo dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo para uma reunião de oração. No mesmo instante, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para lá. Todos os dias, ele ficava sentado perto da porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que ali estavam. Quando ele viu Pedro e João, se dirigiu à entrada do templo, pediu uma esmola. Pedro, junto com João, olhou bem nos olhos e disse: olhe para nós. Ele olhou, na esperança de ganhar uns trocados. Pedro continuou: não tenho um centavo para dar a você, mas vou dar o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a andar. Dito isto, segurou-o na mão do mendigo, pela mão direita, e puxou-o. Num segundo, os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele deu um salto e começou a andar. Até aí. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai querido, que o seu Espírito fale em nós e através de nós. Que ao nos debruçarmos em cima deste texto, que nós possamos perceber os seus valores, princípios, que nós possamos ficar mais parecidos contigo. Que nessa noite, Pai, através dessa reflexão, através desse estudo, que nós possamos ter nossa vida mais leve, que nós possamos encontrar utopia suficiente para fazer a vida valer a pena. Eu te peço isso, Pai. Fala em mim e através de mim. Amém. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é: o altruísmo é uma utopia possível. Deixa eu explicar o que é o altruísmo. De forma básica, altruísmo é o inverso do egoísmo. E penso que é possível nós vivermos sem ser egoístas. Penso que é possível viver se preocupando com o bem-estar do próximo. Penso que isto é um sonho possível e real. Se preocupar com o bem-estar do próximo é um sonho possível e real. Deus não habita mais em templos, lugares feitos por homens. Deus não habita mais em santuários sobre medida. Não. Sua morada agora é o nosso corpo, a nossa alma e espírito. O que isso significa dizer? Deus em nós. Deus está em nós. Ele mora no lugar mais íntimo do nosso ser. Não é à toa que Jesus, quando estava entre os discípulos, deixou 3 principais mandamentos. Simples. Jesus sintetizou todo o Evangelho de uma forma muito simples, objetiva, mas bonita, onde ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo
como a si mesmo. Um resumão de vestibular que facilita muito para nós, principalmente do mundo contemporâneo, que nós queremos as respostas em 144 caracteres. Pronto, está aí. Jesus, eu acho que já sabia do Twitter na época. O que ele fez? Vou resumir que o pessoal lá da Bethesda, em 2015, vai entender melhor isso. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao próximo como a si mesmo. Por que acho que Jesus nos mostra esse caminho? Porque é uma maneira de apontar que Deus mora em nós, que Deus participa da nossa vida, que Deus está entrelaçado nos nossos problemas, dificuldades, angústias, felicidades, alegrias, prazeres e tudo que nos envolve, tudo. Porque é uma relação imbricada. Não tem como, por exemplo, você amar a Deus e esquecer do próximo. Se você é uma pessoa que diz amar a Deus e você não tem um olhar para o próximo, se você passa com indiferença para a moça que trabalha na limpeza do seu condomínio, desculpe, alguma coisa aí tem que ser revista. Alguma coisa aí você precisa trabalhar. Porque não tem como amar a Deus e ver o próximo com indiferença, como se ele não existisse. Não é possível ser egocêntrico, narcisista, para utilizar um termo bem psicanalítico, aquele ser que se acha a última bolacha do pacote. Não é possível ser dessa maneira e amar a Deus. Porque se você é egocêntrico, narcísico, a última bolacha do pacote, tudo que você faz na vida, o centro é quem? Você. E mais ninguém. Então não tem como ser essa pessoa e amar a Deus. Não é possível amar o próximo e esquecer de si mesmo. Por quê? Porque quando eu olho para a dificuldade do próximo, porque quando eu olho para o prazer do próximo, porque quando eu olho a vida do próximo, de alguma maneira, aquela vida se conecta à minha, eu crio identificação em diversos movimentos, em diversos processos. Quer ver uma coisa simples? Pai de adolescentes. Pronto. Você tem filho adolescente, se você conversar com mais meia dúzia de pai que tem filho adolescente, tenho certeza que a identificação vai rolar de uma maneira imensa. Os problemas são iguais, as falas são as mesmas. Porque meu filho, e agora? E está muito rebelde e tal, não sei o quê. Porque ele é um adolescente, então nós nos identificamos. Porque a vida é isso, tem as suas particularidades. Cada um tem as suas particularidades, mas de uma forma geral, todos nós temos processos parecidos de relacionamento. Acho que quando Jesus diz sobre esses 3 mandamentos, ele está deixando uma informação muito importante, que eu acho que eu já disse aqui, mas vou repetir. Amor. A utopia chamada amor não é alimento que se come sozinho. Amor não é utopia que se desfruta, se experimenta sozinho. Você diz amar? Ótimo. Quantas pessoas você tem à volta? Quantas pessoas você reparte a sua vida? Se você me disser ninguém, desculpa, você pode sentir qualquer coisa, menos amor, porque amor é algo que você chama alguém ou alguns para sentar à mesa com você e repartir a vida. O texto que a gente leu fala de um homem que ia até o templo, aleijado de nascença, que durante anos ficava à porta do templo, esperando
que uma esmola fosse dada a ele, esperando que algum ser iluminado conseguisse perceber que existia um ser humano ali, que algum ser não fosse indiferente, que algum ser conectasse a sua vida dele e desse minimamente um olhar para ele. Durante anos, esse homem vai até a porta. E tem algo interessante no texto, que às vezes passa desapercebido, porque a história fala de um homem aleijado de nascença e fala da cura, e nós nos centralizamos na cura. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem era a pessoa que levava esse homem até a porta do templo? Quem era a pessoa que pegava esse homem no colo? Porque na época não tem cadeira de rodas, na época não tem cadeira com motorzinho, na época o máximo é uma maca, onde no mínimo 2 pessoas precisam segurar em cada ponta e carregar essa pessoa até lá. Quem era essa pessoa ou essas pessoas? Quem carregava esse homem? A gente não sabe, ninguém sabe, o texto não fala, mas uma coisa, pelo menos para mim, é perceptível: o caráter de Jesus era vivo no coração desta pessoa ou destas pessoas que levavam esse homem até a porta. Não aconteceria, provavelmente não aconteceria nenhuma mudança na vida desse homem, se neste dia onde a vida desse homem muda, essa pessoa ou essas pessoas estivessem cansadas e indiferentes com ele. Provavelmente nada aconteceria. E aqui eu acho que fica algo muito bonito, porque eu acredito que este homem, para estar todo dia ali no templo, com toda a dificuldade que ele tinha, com toda a limitação que ele tinha um desejo. Qual era o desejo? Persistir na vida, enfrentando tudo que fosse posto a ele. Tudo. Porque ele enfrentava com certeza a humilhação. Pense você, aleijado, na porta do templo, num tempo onde não tem nada asfaltado, onde as pessoas, quando chegavam aos lugares sagrados, lavavam os pés, porque os pés estavam cheios de terra. Esse homem ficava na altura dos pés. Pense, o dia inteiro, poeira. Talvez algumas pessoas passando por ele, e como se ele fosse uma viga, uma coluna ali, passavam por ele e nem percebiam. Mas esse homem tinha um desejo: eu vou enfrentar a vida. Eu vou todos os dias para a porta daquele templo, porque não é o que a vida me oferece, mas o que eu tenho a oferecer à vida. E o que eu tenho a oferecer à vida é a persistência e a resistência de seguir lutando pelo que vale a pena. Esse homem, talvez com esse desejo, cativou outras pessoas, cativou a pessoa que o levava até ali, se conectou. Alguém se identificou com ele para levá-lo até a porta. Alguém olhou para ele e falou: meu, olha o que esse homem faz, com toda a limitação que ele tem. Eu preciso fazer algo em direção à vida e preciso fazer algo em direção a esse homem. Alguém se conectou a esta vida. E aqui está uma mensagem linda, implícita, bem guardadinha, que é o seguinte: essas pessoas foram anônimos. Nós não sabemos nome, não sabemos quantos, não sabemos nada. Mas uma coisa é verdade: elas não foram insignificantes. Talvez você passe pela vida pensando o seguinte: mas eu sou um anônimo.
mas não tem meia dúzia de pessoas que sabem o meu nome, mas eu nunca serei uma celebridade. Então, você até pode ser um anônimo, mas você não precisa ser insignificante. Você pode sim fazer algo em direção à vida. Você pode sim lançar o que você tem em direção à vida. Você pode sim conectar a sua vida com outras vidas para construir algo valioso, que é esta relação onde Deus mora aí no meio. Você não precisa ser insignificante. Você pode ter gestos, atos nobres, que vão eternizar os dias. Porque quando nós temos gestos e atos nobres, nós podemos até passar. As pessoas podem até não lembrar o nosso nome, mas a nossa marca fica para a eternidade, porque pessoas vão olhar isso, vão perceber esse gesto e vão querer imitá-lo, porque nós nos conectamos a Ele. Por isso que hoje, quando nós olhamos para o Cristo, quando nós percebemos o que Jesus fez, nós queremos fazer também, porque gestos nobres, sim, motivam, impulsionam, dão para nós sentido aos nossos dias, e acho que quando nós fazemos, nós também impulsionamos outras pessoas, damos sentido a outras vidas e eternizamos a nossa vida. Ser grande é cultivar o amor, a dignidade, o respeito dentro do coração. Isso é ser grande. Penso, pelo menos, que isso é ser grande. Mas se você quiser mais, acredito que você precisa perceber que é a utopia de Deus morando em nós, dentro de nós. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ser mais do que grande, você pode ser extraordinário. Como? Lançando essas sementes da dignidade, do respeito, do amor, do cuidado em outros corações. Cultive dentro do seu coração o respeito, a dignidade, o amor, a bondade, mas seja extraordinário. Não fique apenas com o seu jardim, com a sua horta interna. Não. Lance essas sementes em outros corações, para que isso tome forma e cresça. Sejam os seus gestos, a sua vida, os seus movimentos, as suas expressões maiores que as suas palavras. Seja maior que você mesmo. Jesus se eterniza, Jesus se torna o nosso exemplo, porque Ele consegue transcender a si mesmo. Ele é maior do que esse nome Jesus, porque Ele se doa de uma tal maneira, Ele se rasga de uma tal maneira, Ele acredita numa utopia de tal maneira, que Ele dá tudo o que tem em direção e em favor da vida. Você pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de outra pessoa. Você pode sim ser um presente para a vida de outras pessoas. E acho que isso dará sentido à sua vida. Nando Reis, eu gosto muito de música. O Nando Reis, numa música chamada Por Onde Andei, tem uma frase que eu acho magnífica. Eu tenho mania de estar ouvindo música e colher uma frase. E eu vou anotando. Por Onde Andei fala uma frase assim, ó: a falta é a morte da esperança. A falta é a morte da esperança. Então deixa eu te dizer uma coisa. Num mundo onde a indiferença vai tomando conta, num mundo onde as relações são voláteis, onde nada tem muita importância, a falta vai crescendo. Então para.
Não deixe a falta ser maior do que você. Não deixe a falta tomar conta da sua vida. Não deixe. Acredite no amor. E quando eu estou falando do amor aqui, não estou falando do amor dos apaixonados. Não que eu tenha algo contra. Mas nesse momento eu não estou falando desse amor dos apaixonados. Não. Acredite nesse amor altruísta, que se coloca em direção ao outro, que se movimenta em direção ao próximo, que quer construir um projeto comunitário e não individual, que quer montar um espaço onde todos, surdos, cegos, negros, brancos, cristãos, católicos, não importa quem, participe. Seja você este amor altruísta em direção ao próximo. Esse amor que se lança ao desconhecido. Porque quando a gente contempla tudo e todos, é se lançar ao desconhecido. Foi o que Jesus fez. Jesus se doa tanto. Jesus se lança tanto que ele vai ao desconhecido. Que ele vai tomando bordoada na vida, que acaba na cruz, porque ele se lança, porque ele não tem medo de entregar o que ele tem de melhor. Mas acho que Jesus está nos ensinando que só é possível experimentar a beleza da vida, só é possível experimentar o que é mais belo e sagrado da vida, quando nós arriscamos, quando nós não temos medo de nos entregar, quando nós estamos prontos para repartir o pão que é o amor, que não se come sozinho, mas se come junto, quando nós estamos prontos a sentir a dor do próximo, quando a dor do próximo, sim, me toca, e não é me toca só da TV, que eu olho e falo, nossa, não, me toca de fato, me toca e me põe em movimento, me toca e me faz lutar por dias melhores, por uma mudança da vida, da sociedade, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa casa. Por quê? Porque eu estou sim comprometido com a vida e com o amor. Então corra riscos e ame. Não tenha medo e convoque a consciência para essa grande aventura, que é se doar, se lançar ao desconhecido. Rompa com a prisão que é a sua própria pele. A gente cria barreiras. A gente é muito bom em criar barreiras. O nosso corpo se torna um lugar de proteção. Porque aí alguém aqui não pode tocar. Não, então rompa com isso. Quebre isso. Tente se doar de uma forma que não há mais você e não há mais o outro. O que há é a vida. O que existe é a vida. Quando nós entregamos a essa utopia chamada amor, nós damos contornos ao rosto de Deus. Quando eu e você estamos dispostos a nos entregar a essa utopia chamada amor, o rosto de Deus começa a ter contorno. Nós convidamos cada vez mais a Jesus estar entre nós. Nós encarnamos cada vez mais o Cristo, o Nazareno, aquele que é doador da vida e faz a vida germinar dia após dia. Então se lance nessa grande aventura. Segundo ponto, presenteie a vida, presenteie as pessoas com o que você tem de melhor, dê o que você tem de mais valioso, então dará aos seus dias a possibilidade da novidade. Dê de presente à vida o que você tem de melhor. Eu acredito, eu tenho fé, que
Desta maneira, você vai trazer a possibilidade da novidade para a sua vida. A novidade que te enche de alegria e entusiasmo. Eu sei que nós somos treinados para não olhar para os lados. A gente é treinado assim. Principalmente quem mora em São Paulo. A gente vai aprendendo a ser assim. A gente foi ensinado a olhar para os nossos objetivos e metas, ou não? Ou você, pai e mãe, isso não é uma crítica forte, mas é um mecanismo nosso. Você, pai e mãe, não chega para o seu filho quando está na adolescência: o que você vai fazer na faculdade? Você já decidiu? O que você vai trabalhar? E como é que vai ser isso aqui? Ou seja, nós instruímos de uma forma total a olharmos para metas e objetivos. Nós vamos canalizando tudo para metas e objetivos. E em alguns momentos essas metas e objetivos ruem. E aí a gente fica a ver navios, perdidos. Mas acho que os professores da vida, os primeiros que começaram a tomar esse caminho, não perceberam que a verdadeira vida, a verdadeira comunhão, a verdadeira parceria está quando nós temos coragem, e precisa ter coragem para o dia que nós moramos. Coragem para olhar para os lados e para dentro de si. Parar de olhar num objetivo, não. Parar de olhar para coisas concretas e começar a se prender mais a coisas subjetivas. Metáforas. Vida. Tem algo mais subjetivo que a vida? Não há. Olhar para dentro de si e olhar ao redor. Quando nós paramos para olhar ao redor, nós conseguimos encontrar uma direção para o caminho. Às vezes nós estamos tão focados, mas tão focados, que a gente só consegue ver um caminho. E aí a vida está te dizendo o seguinte: tem N possibilidades. Por que por aí? Vai dar ruim. Para. Toma outro caminho. Mas a gente está tão focado no objetivo que eu não posso parar e olhar para o lado. Mas quando nós temos esse insight, paramos e olhamos para o lado, nós percebemos que há outros caminhos, outras possibilidades, outras formas de construir a vida de uma maneira mais leve, e talvez de chegar até no mesmo lugar, mas de uma maneira mais leve. Quando nós paramos para olhar para os lados, nós nos conectamos a outras vidas, nós nos identificamos a outras vidas, e essas outras vidas nos ensinam. Porque talvez ele já tenha passado por aquele caminho e tenha quebrado a cara. E aí ele te fala meia dúzia de palavras e você fala: opa, peraí, vamos errar, né? Mas errar num outro caminho, né? Vamos errar, mas numa outra direção, numa outra alternativa. Na mesma não. Na mesma não vale a pena. Quando nós paramos, nós nos conectamos com a vida que mora em nós e que mora entre nós. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu também fui treinado a ser cheio de metas e objetivos. Eu fui treinado a acertar na mosca, sabe? Aquele jogo de dardo. Sim, fui treinado. Desde garoto. Família humilde, tem que fazer Senai. E tem que criar profissão. E agora tem que fazer colegial técnico. E agora a faculdade. E o que você vai trabalhar? E agora, e o William? Mas parecia um funil.
Mas eu confesso para vocês que chegou uma hora que ficou pesado demais. A vida ficou amarga demais. Triste demais. Sem nenhum colorido. Porque quando eu vou me fechando nessas metas e objetivos, eu vou esquecendo das pessoas. Eu vou esquecendo do que está à minha volta. Eu vou perdendo a sensibilidade de, ao acordar, perceber um passarinho cantar, e isso me dar alegria. Eu vou perdendo o que de fato é a vida. E eu confesso que eu não quero essa vida para mim. Eu não quero. Eu quero uma vida onde eu possa observar o pai alegre, e eu quero ser um dia esse pai alegre que empurra o filho no balanço e sorri por nada. Eu quero poder ser o homem que percebe um amigo e está com ele, e numa piada boba, sem graça, chora de tanto rir, porque ele é um palhaço. Eu quero ser este homem, que nas pequenas coisas, percebe algo tão bonito e que vale a pena viver. Eu quero ser como Nora Ronay. Já ouviu falar dela? Não? Pois então, deixa eu te apresentar. Quem que é essa mulher? É uma senhorinha que fugiu do nazismo na década de 40. 90 anos. Pouquinho. Mas é uma recordista, medalhista, olímpica de Masters de natação. Uma mulher que tem histórias e mais histórias, que sente saudade do seu marido chamado Paulo Ronay, que criou um livro inspirador, e eu instigo você a procurar esse livro e ler. Tem uma frase dela que eu acho linda. Diz ela: meu sonho é morrer sonhando. Está aí uma utopia que eu quero para mim. Está aí algo que eu quero para a minha vida. Sonhar, sonhar e sonhar. Eu quero morrer sonhando, sonhando de olhos abertos, bem abertos. Sonhando de olhos abertos para perceber a vida e perceber o que está ao meu redor. E perceber, por exemplo, o sagrado deste momento. A riqueza desse momento que eu estou vivendo agora com vocês. E colocar isso nos lugares mais sagrados dentro do meu coração. Eu quero tanto que esses dias atrás eu escrevi um pouco sobre o que eu quero dos meus sonhos. E eu quero partilhar com vocês. Escrevi assim: não quero dormir para não perder as sensações do viver. Quero mesmo é sonhar e sonhar para experimentar o sabor da palavra amar. De olhos fechados, sigo sonhando. De olhos abertos, o que quero mesmo é persistir amando. Amando a vida, amando as pessoas, tirando tudo que traz peso demais para ficar com o que vale a pena, as pessoas. Sonhar é desenhar a utopia. Sonhar é colorir as nossas utopias. É colorir o que a alma sente. Isto é sonhar. Sonhe com o melhor. Faça isso. Você não sonha mais? Pare então, pelo amor de Deus. Porque a sua vida está ficando cinzenta demais. Pare, sonhe sim. Sonhe de olhos abertos. Dê à vida um presente. Dê à vida as mais instigantes utopias. Dê à vida as mais belas virtudes que há em você, porque todos nós temos.